pesquisadores têm encontrado várias cidades perdidas debaixo da floresta amazônica. E essas descobertas até lembram um pouco aquela história maluca de Ratanabá. Vocês lembram? Será que existe alguma relação? Quem vai contar isso pra gente é o Everton, aqui no Plantão do Meteoro. Então, Everton, devo aposentar o chapéu de alumínio? Não. Se você tem um chapéu de alumínio em casa agora é hora de colocar ele e altas doses de alucinação. Vamos Tá, lembrar um pouquinho e dessa que tipo história de de alumínio? Ratanabá? Que tipo de Que alumínio? tipo de. O chapéu tem que ser que tipo de alumínio? Mas vamos então lembrar um pouquinho dessa história de Ratanabá, porque em Bora. 2022 viralizou, especialmente acho que no Twitter e no TikTok, uma suposta descoberta de uma civilização secreta no coração da Amazônia, que teria sido a capital do mundo, essa é a minha parte preferida, a capital do mundo há 450 milhões de anos, né? Muito interessante, né? Porque há 450 milhões de anos era a época do nosso planeta que estava surgindo os primeiros animais vertebrados, né? Não tinha nem mamífero aqui na Terra ainda, né? Quem dirá humanos. Mas enfim, vamos lembrar um pouco dessa história. E para lembrar, eu trouxe um vídeo no TikTok que viralizou na época falando de Ratanabá. Há mais de 20 anos, pesquisadores da Daquila Pesquisas descobriram Ratanabá, a capital do mundo. A cidade perdida de Ratanabá está enterrada na Amazônia brasileira e possui ramificações em toda a América do Sul. Segundo a Daquila Pesquisas, Ratanabá era a capital do mundo há 450 milhões de anos. É um verdadeiro império, submerso em terra e tomado por florestas. Fundada pelos Muriel, a primeira civilização da Terra, possui monumentos bem preservados, alguns em forma de pirâmides, e galerias subterrâneas que conectam outros países. Olha só, essa Daquila Pesquisas não é a mesma da Terra Côncava e do Itebilu? É essa mesma, né? Um instituto que ele lembra muito aquele instituto de pesquisas japonês, né? O Chireidoku. Uhum. São duas instituições que têm nomes parecidos e que são extremamente confiáveis, né? E Uhum. assim, a gente já vai chegar nas pesquisas sérias sobre as cidades perdidas na Amazônia. E para a gente fazer essa ponte entre Ratanabá e essas pesquisas, que foram publicadas na prestigiada revista Science, a gente vai chamar o Sandro Rocha. Sandro Rocha, para quem não lembra, ele é um ator, um ator global, e ele ficou famoso principalmente por interpretar um policial corrupto nos filmes do Tropa de Elite. E o Beleza, Sandro, vamos lá. ele se diz muito fã de arqueologia, e durante esse período, ele foi uma das principais vozes do Ratanabá. Ele até se associou aí ao tal Instituto Dáquila. E eu trouxe um trechinho de uma entrevista dele num podcast em que ele fala um pouquinho de Ratanabá. E aí Ratanabá veio. E aí, obviamente, que hoje, com uma intimidade com alguns membros, né, a gente vai conversando mais coisas que não estão na internet, vamos vendo coisas que não estão na internet ainda. Eu falei, pô, mas e o IFAM, cara? O IFAM, o órgão do governo, que tem que apoiar essa pesquisa. Claro. Nunca deixaram. E tu sabe que na Amazônia tem mais de 8 mil ONGs, né? Explorando lá. E aí tudo vai se encaixando como uma luva. Resumindo a história. Ano passado, eles fizeram um sobrevoo com um avião com uma tecnologia chamada LiDAR, que é tipo um scanner, e começaram a escanear a Amazônia e acharam as quadras de Ratanabá, as primeiras quadras. Que a Ratanabá ela não está debaixo da terra, ela está submersa. Então ela tem uma profundidade sim, mas ela estruturalmente você consegue ver as quadras. E aquilo para mim foi uma porrada, de novo. Eu falei, cara, isso é muito incrível, isso é muito incrível. Por quê? Porque a origem do mundo, segundo os estudos do Instituto de Pesquisa Dáquila, vem dos Murios, né? A primeira civilização seriam os Murios, que aportaram em Ratanabá, né? Que significa dos reinos para o mundo, o nome. Aí eu aprofundei mais a pesquisa. Resumindo a história, Rafael. Hoje eles estão fazendo sobrevoos, estão em Mata Virgem, abrindo Mata Virgem, toda semana praticamente, encontraram as galerias. Aí você vai ter que ter muita cabeça aberta para poder entender como as coisas funcionam, por que nós estamos aqui, quem eram os Anunnakis, o que aconteceu nesse período onde pessoas viviam 800 anos, 900 anos, hoje a gente tem uma expectativa de vida talvez de 88, 93.
Olha, quando ele estava falando de o IFAM apoiar pesquisas, Obrigado, ele começa bem e daqui a Cara, pouco... e não é questão. começa bem e depois... Então, é muito engraçado que ele fala, porque o Brasil e o IFAM e as ONGs, eles não deixam os pesquisadores estudarem Ratanabá. Aí 5 segundos depois ele diz, não, mas tem uma pesquisa feita com os aviões que usa uma tecnologia nova. E, enfim, essas teorias da conspiração sempre é algo contraditório, né? Porque Exato. eles precisam desmerecer a ciência. Olha aí, essa ciência que tá aí não sabe de nada. Mas, ao mesmo tempo, eles têm que valorizar a ciência, falando, olha só, existem estudos científicos que provam o nosso ponto, né? Então, eles sempre usam dessa tática de misturar um pouquinho de realidade com altas doses de pura maluquice, né? E essa parte, por exemplo, dos aviões, da tecnologia LIDAR ou LiDAR, para descobrir cidades perdidas, ela é realmente verdade. Então, no final de 2023 e no começo de 2024, foram publicados vários artigos sobre como o uso dessa tecnologia tem ajudado a encontrar cidades antigas. Inclusive, tem uma reportagem do Fantástico, que eu também trouxe um trechinho aqui para a gente ver, que ele explica como funciona essa tecnologia. Um avião simples como este, mas com equipamentos de tecnologia avançada, ajudou os cientistas a encontrarem sinais do passado há muito escondidos. Geoglifos. São pedaços de estradas, são aterros, são valas que provavelmente tinham um papel defensivo, né, para proteger aquelas antigas aldeias, ou o que a gente chama de assentamentos também. Para a arqueologia, essas marcas geométricas, que já eram visíveis em áreas desmatadas, provam a existência de civilizações organizadas vivendo na região amazônica séculos antes da chegada dos europeus. Agora, o que pesquisadores do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conseguiram foi identificar estruturas semelhantes escondidas na mata fechada. Os dados vieram de uma tecnologia chamada LiDAR, sigla em inglês que significa detecção e alcance de luz. Um pequeno avião carrega um sensor que emite feixes de laser capazes de mapear a superfície do terreno de maneira tridimensional com a ajuda de satélites. Mesmo mapeando menos de 0,1% da área da Amazônia, a pesquisa, que virou artigo na revista Science, encontrou 24 geoglifos, mas a estimativa é de que o número seja muito maior. A gente chegou a essa quantidade que na Amazônia pode haver pelo menos mais de 10 mil dessas estruturas ainda. O que essas cicatrizes na floresta sugerem é que os povos originários tinham conhecimento para fazer manejo de rios e da vegetação. Só na área estudada, 53 espécies de árvores foram descritas como domesticadas. É uma coisa realmente impressionante você pensar o quanto essas civilizações eram muito mais complexas e com muito mais tecnologia do que a gente dá crédito, né? Exatamente, Sofia. E é o ponto que eu queria chegar, né? De que são pesquisas super interessantes, revelando coisas que a gente não sabia, né? Mostrando que essas civilizações tinham mais tecnologia e eram tão complexas quanto as civilizações europeias, ali mais ou menos do mesmo período. Mas, assim, não tem nada de sobrenatural, não tem coração do mundo há milhões de anos, não tem tecnologia molecular que faz viver 800 anos ao invés de 80. E isso tudo me lembrou uma frase do Douglas Adams, que é o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, e que ele falava bastante dessa parte de crenças e de colocar coisas sobrenaturais onde não existe, que ele dizia que não é o bastante a gente ver que um jardim é bonito, sem ter que acreditar que também tem fadas escondidas nesse jardim. Então, a realidade ela já é complexa e fantástica o suficiente. Então, será que a gente precisa mesmo ficar inventando coisas fantasiosas para algo que já é bem bonito e intrigante por si só, né? Então, essas pesquisas que estão sendo publicadas na Science e em outras revistas científicas, e não do Instituto Dáquila, elas já são muito, muito legais. Não precisa a gente colocar Ratanabá e civilizações de milhões de anos atrás no meio. E também eu acho que é bom a gente pensar nisso como um antídoto, talvez, para o complexo de vira-lata que às vezes afeta aqui o brasileiro,
de que, olha, não tem que ficar pagando pau para europeu, não. A nossa terra aqui também tinha civilizações muito complexas e que merecem ser admiradas. Exatamente. Enfim, é isso. Se vocês quiserem ajudar aqui ao Meteoro a continuar trazendo mais informações para vocês, sejam membros. E muito obrigado por assistirem o vídeo até o final. Tchau, tchau!